Oi, eu sou a Audrey. Eu sou a Suelen. E se por acaso você já criou climão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou o chá revelação da sua prima, esse podcast é pra você. Tá começando agora a Chata da Família. É aqui que a gente se encontra para conversar sobre todas as nossas chatices. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Carol Ruedas, que veio conversar com a gente sobre o tema de hoje, que eu não falei ainda, mas depois eu falo. Mas primeiro eu quero passar para a Carol se apresentar. Oi, Carol, tudo bem? Oi, amigas, tudo bem? Eu tô amando estar aqui, porque eu sou oficialmente uma das primeiras fãs. Na hora que vocês publicaram ali o primeiro podcast, eu já estava lá ouvindo, divulgando, então eu tô muito animada. Ai, que bom que você aceitou nosso convite e estar aqui com a gente. Acho que vai ser muito legal. Vai ser massa, bora. É isso, que alegria te receber. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que já é o quê? Já vai ficar todo mundo traumatizado já se prepara para o trauma, que a gente vai trazer os traumas tudo à tona já, entendeu? Porque a gente vai falar o quê? Sobre aquela fase da vida que é a pura treva, né, gente? Que é o quê? A adolescência. Quem que gosta dessa fase da vida? Queria saber se alguém aqui vai dizer que não tem um trauma da adolescência, eu duvido. Mas a gente vai tentar também olhar por um outro lado e tentar entender, mas por que a gente acha adolescente chato, gente? O que vocês acham? Quem começa? Quem Então, quer desencavar porque, assim, os traumas? Para mim é difícil, porque eu sou a pessoa que não gostou da própria adolescência, mas eu sou a defensora dos adolescentes, entendeu? Eu sou a pessoa que entende os adolescentes, que se dá bem com os adolescentes. Mas a minha adolescência foi o ó. Então, eu acho que adolescente é chato, porque o adolescente acha que nada tá bom, sabe? Assim, ele sempre tem uma reclamação a fazer. Mas eu acho que piora, porque quando a gente é adolescente, a gente reclama de tudo. Mas quando a gente fica adulto, o adulto chato é o que continua com o comportamento do adolescente, que é o que reclama de tudo. Sim! Então, com certeza. Pior que um adolescente é um adulto que se comporta como adolescente. Eu acho então que é um tema muito pertinente pra gente, né? Já que a gente tá falando que a gente é chata da família. Então é isso, acho que é um tema que faz total sentido. Cara, não, mas eu cortei a Suelen. Fala, Su, você ia falar alguma coisa? Não, é que eu ia dizer que eu também não gostei da minha adolescência. Eu não gosto de lembrar. Tem até coisas que eu não lembro. Eu acho que é uma fase extremamente difícil. E da nossa vida, eu acredito que seja a mais difícil, pelo menos do que a gente se lembra, né? Que talvez a infância também tenha fases difíceis, mas que a gente não consegue lembrar. E coincidente, e eu tive uma adolescência tão ruim, e eu tô sempre rodeada de adolescentes também, porque eu trabalho com adolescentes, né? E eu acho que eu olho nisso neles, eu falo assim, gente, coitados, eles estão passando pela pior fase da vida, vamos ter um pouco de paciência, gentileza e cuidado, porque é muito confuso ser adolescente, né? Eu acho que isso era o mais difícil, assim, eu sentia quando eu era adolescente, essa confusão de sentimentos, de emoções, você está tentando entender quem você é, o que você gosta. E, na verdade, eu acho que os adolescentes parecem chatos porque os adultos não têm paciência com eles. Eu acho que esse é o ponto, assim, deles serem chatos. Porque se você for olhar bem, né, é um ser humaninho que está tentando se entender, está começando a questionar as coisas. Ele não é mais fofinho igual a criança, por quê? Por que as pessoas gostam tanto da criança, né? Porque ela é fofa, ela faz tudo que você manda, ela não questiona. E o adolescente começa a perceber, ele começa a falar, não, peraí, por que eu preciso fazer isso se eu não quero, né? E aí vão começar os enfrentamentos. E aí o adulto perde um pouco o controle. Eu acho que essa é a questão que parece que ele é chato, porque ele não está mais no seu controle, né? Mas, na verdade, eles só estão tentando entender quem eles são, né? O que eles querem, né? Eu acho que é uma fase que a gente vai se tornando mais indivíduo. E aí, adultos cansados, estressados, traumatizados e impacientes acham que os adolescentes são chatos, né? Nossa, gente, sim. Eu lembro, assim, da minha adolescência e eu tava sempre muito confusa, sabe? Tipo, o que está acontecendo? Mas, assim, como assim? E, assim, eu acho que Carol, quantos anos você tem? Você tem a nossa idade, né? Mais ou menos, assim. Eu fiz 30 ontem.
Verdade! Feliz aniversário. Ah, só que vai sair numa outra data, nada a ver. Vai sair numa data nada a ver, mas feliz aniversário. Vai sair quase daqui a um mês. Nossa, mas isso, parabéns, Carol. Felicidades mesmo, de Obrigada. coração. Então, a gente tem aqui mais ou menos a mesma idade, né? Assim, e eu acho que quando a gente era adolescente, a gente tinha umas referências muito, muito horríveis, assim, sabe? Tipo, sei lá, do que a gente tinha de entretenimento, tipo assim, disponível, sabe? E eu fico muito chateada com isso, porque eu estava sempre muito confusa, sabe? Eu queria explicações, eu queria entender o que estava acontecendo. E eu tenho uma sensação, assim, também tenho muito trauma da minha adolescência, eu não gosto de lembrar, eu dou graças a Deus que o quê? Não tinha smartphone na época, obrigada, não tem nada gravado, sabe? A gente não tem que lidar com esse trauma, entendeu? No Reels, não precisa ver meu trauma da adolescência no Reels, entendeu? Não tem uma lembrança do Facebook. Não, graças a Deus. Você é 10 anos. Deus o livre. Não, mas eu sinto assim, ó, tipo, a sensação da minha adolescência é como se fosse tipo uma grande crise de ansiedade com notas de insegurança e retrogosto de arrependimento. É tudo isso que eu sinto, entendeu? Quando eu lembro da minha adolescência. Mas, assim, de verdade, eu acho que faz muito sentido, assim, que vocês estavam falando. E eu acho que, sei lá, falta um pouco de paciência, de explicação, entendeu? É uma longa ressaca de catuaba. Uma longa ressaca de catuaba. Não, é uma longa ressaca de Big Apple. Nossa, sim, sim. Eu não conheço um adolescente que não tenha passado ali pela minha fase, que não tenha aquele refluxo quando pensa no Big Apple, entendeu? Na maçã verde. Sim. Eu acho que traumatizou uma geração isso. Nossa, gente. Mas, pensando assim na adolescência, é porque assim, eu sinto que eu fui uma adolescente diferente. Eu era mais infantilizada do que o resto dos adolescentes, assim. Os meus pais, eles sempre foram, assim... Eles são liberais, mas eles eram um pouco rígidos em relação a algumas coisas, tipo, deixar eu ir na casa de amigos, por exemplo. E meu pai sempre exigiu muita nota na escola, então eu sempre fui uma criança e adolescente muito focada. E aí, quando as minhas amigas estavam ali naquela coisa da adolescência, que era, ai, quero beijar o fulano e ciclano, eu achava que eu ia casar com o Júnior Lima, de Sandy Júnior. Eu quero ver a treta agora do Sandy Júnior aqui ao vivo. Não, eu já vim armada. Eu já vim armada contra a Suelen hoje. Ai, meu Deus. Socorro. Gente, mas é sério. Eu tinha certeza. E aí, ó, vamos botar a adolescência. Eu vou botar 13 anos, tá? Que foi ali minha 7ª série em Jaguariúna. Eu e minha amiga, a gente inventou uma linguagem de códigos e eu escrevia nessa linguagem de códigos, Júnior, eu te amo, em todos os meus cadernos. Enquanto isso, as pessoas na minha sala namoravam entre si. Pessoas que, inclusive, casaram, entendeu? Então, eu tinha um comportamento completamente aleatório na minha adolescência, mas eu sou a representante que era fã de alguma coisa. Porque eu acho que se tem uma coisa muito característica da adolescência, é você ser fã de alguma coisa. E eu era, entendeu? Essa pessoa. Então, por isso que essa parte da minha adolescência, a parte sendo fã, foi a parte boa. Porque era ali que eu me alienava de todo o resto, de todas as inseguranças, de todas as coisas que me deixavam mal. Aí, aquela história. A Sandy. Vamos entrar no tópico Sandy, vai. Vamos. Sandy. Pode fazer a defesa. Eu fui fã da Sandy desde muito criança, assim, desde muito criança, antes da minha adolescência. Na minha adolescência, eu já entendia que eu não tinha nada a ver com a Sandy. Eu entendia que a gente era completamente diferente. Eu queria ser mais como a Sandy, mas eu não conseguia, assim, a minha personalidade completamente diferente, mas eu gostava muito. E aí, o que aconteceu? Em 2007, quando eu estava no ensino médio, a Sandy Júnior acabou. E eu que me agarrava nos ídolos para dar uma fugida daquela parte escrota da adolescência, precisava me agarrar em alguma coisa. Aí, o que o adolescente faz? Ele cola no grupinho, né? Tem um grupinho, aí ele fala, bom, preciso me adaptar, preciso ir para esse grupo. E o grupinho gostava de RBD na minha sala. E aí eu falei, vou começar a gostar dessa bagaça. E aí eu levei a sério, eu chegava em casa, eu estudava a novela Rebelde, que já estava na 3ª temporada, para eu ter assunto com as meninas quando eu voltasse para a escola. E aí eu passei de fã de Sandy Júnior, que tinha acabado, para fã do RBD. E na minha adolescência é isso, eu ia me agarrando aos fandoms para fugir da parte escrota da adolescência. Por isso que eu não tenho tantas memórias ruins da adolescência, porque eu estava focada ali em casar com o Júnior.
É isso. Eu amo. Tava se divertindo, né, Tava se Carol? Eu acho isso divertindo. muito legal, as histórias que você tem, assim. Gente, eu vou trazer um fato curioso, assim, porque eu fui professora de Carol. A gente tem aí 5 anos de diferença de idade, mas eu comecei a dar aula muito cedo e ela estava no ensino médio quando eu comecei a dar aula, né? E eu achava muito legal você e suas amigas, assim, porque era uma adolescência que parecia muito saudável para mim, sabe? Vocês estavam ali curtindo RBD, enfim, ou até mesmo, né, a sua questão com Sandy Júnior, que você se divertia indo atrás, tentando tirar foto, não, sabe? Eu acho isso saudável para adolescência. Porque, ao mesmo tempo, eu via esse grupinho da Sala da Carol, e que teve na minha fase, que eu tenho certeza que teve na da Audrey também, essas meninas que eram muito adultizadas já na adolescência. Então, elas tinham que se comportar, não era como namoradas, era como esposa. Elas usavam alianças de compromisso, elas chamavam a mãe do namorado de sogra, iam para eventos de família, sabe? Era uma coisa muito adulta já, e eu falava, meu Deus, elas têm 16 anos, sabe? Elas tinham que estar querendo ir para faculdade e tomar Itaipava por R$1, que era o que eu tinha acabado de fazer, sabe? Ficar virada de festa de república e depois ir trabalhar e ir para aula de novo, né? Então, eu acho que as meninas também têm esse ponto, assim, de perder a adolescência mais rápido. Sim, nossa, muito. Porque você olha para uma menina de 15 anos, ela já tem que se comportar como adulta, e elas não são. E aí você deixa de cuidar. Eu achei essa a pior parte, você deixa de cuidar delas, né? E dos meninos também, em alguns pontos. É que a sociedade aceita que os meninos sejam adolescentes até os 40 anos, né? Então, por isso dá tudo certo para eles, mas no nosso caso, aí eu acho que essa é a pior parte, né? Deixar de cuidar, deixar de brincar e de se divertir, porque aí elas não podem mais, sabe? Viver aventuras, assim, né? Que nem a Carol tem histórias de ir pro hotel esperar o pessoal da RBD, né? Pô, isso é muito legal, muito saudável, né? É muito mais legal do que você estar preocupada com o aniversário da avó do seu namorado, sei lá, alguma coisa assim, sabe? De ter que se comportar como uma pessoa adulta já sendo adolescente. O adolescente, ele tem as responsabilidades de um adulto, mas ele não tem a melhor parte de ser adulto, que é a liberdade de fazer o que você quer com a sua vida. Então, tem sempre alguém controlando a sua vida, mas você tem que fazer, né? Você tem que se comportar como um adulto. Esperam que você se comporte como um adulto, mas a liberdade fica de fora. Isso que você está falando, eu acho que é muito triste mesmo, assim, eu sinto isso na minha vida, que eu me adultizei muito cedo, sabe? Ali com 14 anos eu já achava que eu era adulta já. Eu já tinha que saber de tudo, que eu tinha que ser madura e tentava me comportar como uma adulta. Imagina com 14 anos, gente, sabe? É muito triste isso. É horrível. É horrível. E eu lembro de gostar das coisas, mas não gostar muito também, porque eu tinha vergonha. Eu falava, nossa, eu não posso mais gostar de RBD, sabe? Eu já tô meio... Mas acho que a RBD já tinha 20 e poucos anos também. Mas desde cedo, assim, eu acho que até uma coisa que a Carol falou, e hoje, né, com muita terapia, aquelas, eu tô tentando cuidar tanto da minha criança como da minha adolescente também. Então, hoje eu tô me permitindo, sabe, ser fã de banda de pop e fazendo essas coisas e cuidando da minha adolescente que foi adultizada muito cedo, assim, sabe? Eu sentia muita responsabilidade em cima de mim, que eu tentava dar conta, mas eu não tinha condição de dar conta de tudo aquilo também. Eu não tinha bagagem de conhecimento de mundo e bagagem emocional também, assim, sabe? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que falta o equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que você tem essa impressão de, eu me adultizei muito cedo, eu tenho a impressão de que eu era uma criançona na minha adolescência. E isso não foi bom para mim quando eu cheguei na faculdade, quando eu comecei a me relacionar, porque assim, eu perdi o bebê na época lá da escola e fiquei com um ou outro menininho, mas aí nas minhas primeiras relações, eu sofria muito. E aí a minha mãe um dia chegou para mim e falou assim, você está sofrendo o que eu sofri com 15 anos, só que daí eu já tinha 20, entendeu? E aí eu sentia que como eu estava focada em outras coisas na minha adolescência, eu me sentia muito
imatura emocionalmente para lidar com essas situações. Eu vejo meus ex-alunos, né? As meninas muito tranquilas. Um dia elas pegam um, o outro já é o namorado da outra no outro dia. Ah, não, professora, não tô mais com ela, tô com a outra. E tá tudo bem. E aí a palavra crush, que para mim foi a melhor coisa que a gente trouxe de outra língua, porque ela tira o peso. Porque a gente fala que a gente falava, eu gosto também do fulano, eu gosto do fulano. Caralho, gostar é muito pesado. Agora eu tenho crush, tá de boa, entendeu? Acho que para mim mudava tudo. E como eu tinha esse negócio, eu gostava, eu tinha um menininho ali que eu gostava na sala, mas ele não me dava bola porque eu era criançona, entendeu? Eu tava correndo atrás de RBD, tava fazendo outras coisas. Então, por um lado, foi bom, porque eu me diverti muito na minha adolescência. O que a Su falou é verdade, gente. Eu ia em show. E aí, não satisfeita, eu montei um grupo de palhaça com as minhas amigas. A gente animava festas. Aí a gente conseguiu dinheiro para se hospedar no Hilton, em São Paulo, que era o hotel que o RBD ia ficar. E assim, fiz amizade com todos os seguranças. Eu tenho histórias absurdas de entrar em backstages, de ganhar promoções, de conhecer vários amigos em outros lugares. Então, eu vivi experiências que meus amigos não viveram, minhas amigas que estavam ali na adolescência mesmo. Por outro lado, eu fui viver a experiência da adolescência na faculdade. E aí eu me lasquei bastante no começo, porque o que a gente sofre lá atrás na escola e com pessoas que são adolescentes também, eu sofria com caras que já eram mais velhos do que eu, já tinham mais experiência do que eu, e aí eu me lasquei muito. Então, eu sinto que precisa do equilíbrio. Eu não tive o outro lado, e também é bem ruim. Faz sentido, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é muito duro essas experiências assim mais pesadas quando você ainda é adolescente, não sei. Eu também sinto isso, porque, cara, você estava falando, eu acho, tipo, você falou das meninas, né, que você deu aula. Eu acho que isso é uma coisa das novas gerações, assim, porque, sei lá, eu sofri até, sei lá, 30 anos, aquelas loucas, né? Tipo, não, até os 20, sei lá, até os 25 eu tava lá sofrendo, tá ligado? Mesma coisa, assim. E eu acho que o baque é muito forte, assim, tipo, ter experiências, sei lá, de beijar, de ficar, de gostar de alguém. E isso é muito pesado, e eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estudava num colégio de freira. Então, assim, sabe o que eu acho também? Eu gostaria muito de ter tido realmente assim, uma educação sexual, sabe? Que não tivesse repressão da minha sexualidade, por exemplo, que eu pudesse começar a entender isso na adolescência também. Porque eu acho que a gente é criada, né, menina, para ser esposa, né? Então, você não é criada para ter liberdade sexual, para entender que você pode beijar um menino na boca um dia e no outro dia beijar outro, e tá tudo bem. Isso, sei lá, tipo, eu espero que realmente as gerações, né, futuras, assim, que elas consigam se libertar disso, ter esse entendimento de que menina, que a gente pode curtir, que a gente pode beijar na boca, que a gente pode transar e que isso pode ser saudável, né? Que a gente pode se cuidar e que a gente não fique carregando esse peso de que eu tenho que beijar um menino na boca, ele tem que ser o meu esposo, assim, sabe? E aquele sofrimento depois, sabe? Eu queria muito não ter namorado com os bosta que eu namorei quando eu era adolescente, entendeu? Que, tipo assim, por exemplo, meu primeiro namorado, eu fui descobrir depois que ele namorou comigo, por quê? Porque ele queria transar. Sabe? Eu precisava ter passado por isso, sofrido? Não. Eu poderia só, eu quero transar com você, eu também quero, vamos transar? Vamos, legal, pronto, sabe? Não precisava sofrer. Ou então, tipo, meu, esse cara é um cuzão, por que eu tô ficando com ele, sabe? Por que eu tenho que namorar com esse cara? Sabe umas coisas assim, sei lá. Porque também a Suelen indicou pra gente assistir Sex Education, né? No outro episódio, e eu assisti muito, e eu fiquei assim, eu queria, sabe, ter vivido essa adolescência assim, entendeu? Eu acho que a gente passa muito tempo na adolescência aprendendo umas coisas que são irrelevantes e não aprende o que realmente importa, sabe? Nossa, mano, sim. Você tá lá na adolescência aprendendo fórmula de Bhaskara e não sabe pôr uma camisinha, sabe? É muito ridículo. Tinha um livro que era muito bombado, não sei se vocês lembram desse livro, que chamava Coisas que Toda Garota Deve Saber. Vocês chegaram a ver isso? Eu acho que eu não li, não mas eu lembro desse livro. E aí depois vieram outros. Então primeiro eram coisas que toda garota deve saber, que eram coisas muito básicas que a mãe devia ter ensinado em casa, tipo menstruação, sabe, umas coisas muito básicas. Aí depois era coisas que toda garota deve saber sobre garotos.
Que, assim, hoje em dia eu vejo como um lixo de livro, mas na época era o hype. E aí tinha coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. E aí eram, tipo, os manuais que existiam na época, mas eles ensinavam o que as pessoas já estavam ensinando pra gente. Então, assim, ninguém estava ensinando coisas que eu deveria saber de verdade. Por exemplo, eu tive a minha primeira candidíase na adolescência. E ali, virgem e desesperada, achando que eu estava tendo o quê? Uma doença, que eu ia morrer. E aí, por que esse tipo de coisa não é falado com naturalidade? Sim. E da onde que eu tirava as informações? Da Capricho, Exato! das revistas. Putz, mano, que coisa tóxica. Desculpa, dou até um grito, porque eu não consigo só de lembrar dessa Capricho. É terrível. É um desserviço, né? E, gente, não é só a Capricho, são todas as mídias da época, todas as revistas. Sim. Eu lembro que tinha uma, chamava Smack na época. E, assim, eu tive um começo de adolescência bem complicado, porque na quinta e sexta série eu sofria muito bullying, muito bullying. Então, antes de eu conseguir mostrar, falar para as pessoas, eu gosto de Sandy Júnior, eu faço isso, eu fui uma criança muito aberta e, de repente, uma adolescente muito reprimida. Porque, enfim, era muito terrível. Na escola, me chamavam de Bete a Feia, era meu apelido da escola. E o problema é que isso tomou uma proporção que os professores não sabiam o meu nome, eles achavam que eu chamava Bete, assim. Meu Deus. Então, foi um bagulho muito traumático. E eu lembro de eu folhear uma Smack, que era uma revista da época também, e de eu pensar, por que eu não nasci igual essa menina? E eu ter com, sei lá, 11 anos, 12 anos, ali que você tá entrando na adolescência, a consciência de que eu jamais seria bonita. Porque a gente não tinha referências, né? Eu não tinha pessoas... Gente, eu sou padrão, eu não tinha pessoas parecidas comigo na revista, né? A gente tinha sempre meninas que eram brancas, loiras, olho azul, cabelo liso, que não tinha nada a ver comigo. Não tinha uma princesa da Disney, um caralho de uma princesa da Disney que parecia comigo, porque se eu quisesse parecer a Pocahontas, eu tinha que alisar o cabelo. Tipo, não tinha essa opção. Então, eu acho que isso também piorou muito essa coisa. E essa questão que a Audrey falou de eu preferia não ter namorado, eu tive meu primeiro namorado aos 23 anos, que é o meu atual namorado agora. E um grande trauma da minha adolescência era eu não ter conseguido namorar ninguém. Eu me achava um fracasso por isso. Assim, e eu acho que isso está relacionado à minha insegurança que foi construída por conta dessas mídias bosta também. Sim. Mas a nossa geração foi muito assim na adolescência, né? O sucesso era você ter um namorado, isso era... Sim, meu. Era objetivo de vida, tá ligado? Era objetivo de vida, você tinha que estar focada em ter um namorado. Por que vira piadinha essa história da família, né? De olhar para você e falar, os namoradinhos. Porque é o que você espera de uma menina de 15, 16 anos, que ela esteja namorando, né? Ninguém queria saber as outras conquistas ou as outras coisas que você quer, que você... né? Ninguém quer saber de carreira, de estudo, de trabalho, de nada, né? A única coisa, você tem que dar um jeito de arrumar um namorado. E eu acho que as adolescentes hoje estão um pouco mais livres disso, em questão de referência. Eu acho que elas têm mais referências para buscar outras coisas para elas, assim. Ainda é muito forte, não vou dizer que mudou totalmente, mas muitas eu já vejo mais comum entre as minhas alunas. Eu não quero casar, eu não quero saber de namorado, eu quero viajar, eu quero curtir minha vida, eu quero fazer meus negócios, sabe? Então, elas estão bem diferentes, assim, o discurso delas é bem diferente, mas eu também, tipo, eu me sentia uma fracassada por não namorar. E todas as minhas amigas de ensino médio, gente, as meninas namoravam sério, com primeiro, segundo colegial. Durante a faculdade, gente, olha, se tem uma coisa que eu agradeço é que eu não namorei durante minha faculdade, gente. Sofri por causa de uns homens bosta, Com certeza. Claro, sofri muito, né? Até os 30, inclusive. Mas que ótimo não ter ninguém me podando nesse período da minha vida, né? Porque eu vi nas meninas que eu dei aula, eu vi nas minhas amigas não ir para viagem, não ir para festa por causa do namorado. Porque elas tinham que ser esposa. Tinha que se comportar como esposa. Não, e as minhas amigas, assim, é meio assustadora, a Suelen até sabe, mas as minhas amigas, elas começaram a namorar na 7ª série, na 8ª série. Então, assim, gente, isso é criança, sabe? Isso é um bagulho
que é criança. Então, para mim, lá atrás, antes do ensino médio, quando eu fiz 15 anos, eu já me achava fracassada por não ter um namoradinho para botar de príncipe, porque eu fiz aquela festa de 15 anos. Aí eu chamei um menino que eu gostava, que no fim era, enfim, um grande bosta. Coloquei ele lá, tá lá no meu álbum de 15 anos, e eu já me sentia fracassada aos 15. Quem se sente fracassada aos 15 anos, que não namora, sabe? Não faz nenhum sentido. Mas eu concordo com isso que a Su falou, que o fato de eu não namorar a faculdade inteira me fez fazer tanta coisa. E eu tenho um relacionamento super saudável com meu namorado, a gente faz muita coisa juntos, mas eu não trocaria a minha faculdade solteira para começar a namorar com o Thiago antes, assim. Eu acho que foi no momento correto mesmo. Eu sinto que, assim, eu não lembro, eu namorei, assim, mas namorei muito rápido quando eu era adolescente. Fui namorar depois com 20 e poucos anos, assim mesmo, namorar sério, né? Mas, gente, mesmo assim, o meu objetivo de vida era arrumar um boy. Tipo, era isso. Era isso que me foi ensinado, que eu tinha que arrumar um boy, então eu ficava atrás dos boy. Ai, gente, que sofrimento, sabe? Ai, que chata. Mas assim, eu fico pensando, eu tenho muito essa brisa de, tipo, olhar hoje, né? Eu com 34 anos, maravilhosa, incrível, aquelas. E eu fico pensando assim, o que será que eu faria diferente, né? Tipo, se eu fosse adolescente agora, né? Se eu pudesse voltar, o que vocês fariam diferente na adolescência de vocês? Nossa, eu acho que eu não sofreria por. Não vou nem falar de boy, vou falar de amizade, que eu acho que na adolescência também, às vezes, é uma coisa meio confusa a amizade, né? Ai, é chato, né? Vamos falar a verdade. Vamos É uma falar a cobrança. verdade. Tem cobrança de casamento com amizade. Tem Aquelas. cobrança e tem pessoa que finge que é sua amiga, mas não é, né? E você fica ali. Eu acho que eu não teria sofrido para ter a amizade de pessoas que não gostavam de ser minhas amigas, sabe? Hoje eu penso que eu passei muito tempo tentando fazer parte de grupos na minha adolescência que não tinham nada a ver comigo, e aí eu ficava me sentindo mal, né, achando que, ai, eu não sou legal, ou sei lá, aquelas brisas que a gente começa a ter, né? Sim, o creme da Tentando ser adolescência. amigas de meninas e meninos também que não queriam ser meus amigos, que não me tratavam como amigos, né? Então, eu acho que eu teria mais... se eu pudesse, né, ter a maturidade de reconhecer isso, eu teria procurado a minha turma já na adolescência, assim, tipo, porque eu tive momentos em que eu tinha amiga, porque eu era nerd, né, gente? Eu fui e sou ainda uma adolescente nerd, né? Eu gostava de estudar, e, enfim, é uma coisa que as pessoas achavam que era chato, né? Era chato a menina que gosta de estudar, que gosta de prestar atenção na aula e tal. Então, algumas fases eu tive amigas que tinham a mesma vibe que eu, mas algumas não. E aí eu tentava ser que nem elas, né? Fingir que eu não me importava com as provas, enquanto na verdade eu me importava. Tava lá estudando E aí, escondida no banheiro. e não rolava, sabe? Passar cola para essas meninas, sendo que elas me tratavam mal. Então, eu teria tentado escolher assim melhor as minhas amigas, tanto que eu não tenho amigas da adolescência. Eu tenho uma amiga da adolescência até hoje, né? Então, eu teria escolhido melhor, assim, não deixado as pessoas me tratar mal. Acho que é isso que eu teria feito. Uma das coisas que eu teria feito seria isso. Eu acho que eu teria me permitido fazer mais coisas que, na época, a minha mãe diziam ser erradas. E aí eu vou explicar. Mãe e pai têm aquela função de orientar, né? Minha mãe também teve a função de orientar. Só que a minha mãe fala que eu levava muito ao pé da letra o que ela dizia. Então, ela me dava uma ordem e eu simplesmente obedecia. Então, assim, filha, você tem que tomar cuidado, porque se você ficar conversando com 2 meninos ao mesmo tempo, vão achar que você é puta, sei lá. E aí, mas sabe, foi um comentário dela uma vez e ficou na minha cabeça. E aí eu chegava e eu comentava com ela depois, ela falava, Carolina, para, mas não era isso que eu queria dizer. Então eu teria me permitido fazer algumas coisas que eu, às vezes, a minha mãe nem falava, mas eu achava que ela ia achar errado. Então, eu teria me permitido fazer coisas que meus pais achariam que era errado. Porque eu não fazia, gente. Eu era muito certinha. Então, assim, vamos matar essa aula, ficar aqui no banheiro? Eu não ia. Mas que tonta.
Entendeu? Eu era certinha. Eu era muito tontona. Então, os momentos que eu fiz, porque eu fiz, assim, um pouquinho, ali indo pela onda, eu até fui. E foi tão bom. Foi tão bom fazer uma outra coisinha que não era o certo, que era o errado. Mas, gente, é uns errados muito tonto, entendeu? Não era uns errados, tipo, sei lá, era um errado colar na prova. Eu tinha medo de colar na prova. E tá tudo bem eu ter aquela experiência uma vez na vida. Então, eu acho que eu fui muito assustada na criação dos meus pais na adolescência, porque os pais têm medo que você comece a beber, que você use drogas, que você engravide, uma série de coisas. Gente, eu fiz 30 anos ontem, eu tô morrendo de medo de engravidar na adolescência nesse momento. Não, e aí vem uma questão que não entra. Gente, quando que acaba a adolescência, entendeu? Porque quando a gente tá falando em adolescência, eu penso em mim pelo menos até com 20 anos. Porque eu ainda tinha uma cabeça muito adolescente com 20 anos, entendeu? Então, eu teria me permitido fazer mais coisas que, teoricamente, são erradas para o adolescente e que eu não fiz porque eu tinha medo, assim, de fazer. E eu perdi um pouquinho dessa diversão. Porque, ao mesmo tempo que a gente pode ter aquela questão das meninas que são adultizadas, né, nessa questão de relacionamento, eu sempre fui uma pessoa com excesso de responsabilidade absurdo. Então, minha primeira gastrite de nervoso veio ali com 13 anos, porque eu achava que eu tinha que ser perfeita, porque eu era extremamente responsável. Então, eu acho que eu teria sido um pouquinho mais irresponsável, porque o adolescente, ele tem essa licença poética da irresponsabilidade, e eu não fui. Foi isso. Mas eu fiz tudo de errado. Tudo que era para fazer de errado eu fiz. Eu não era nem popular, nem nerd. Eu era a escória da adolescência. eu era rebelde com um pouquinho de causa. Não, e sabe o que é engraçado? Porque aí eu olho para trás e o que eu sinto falta foi de ter estudado mais, assim, tipo, eu teria pensado menos, eu teria sofrido menos por causa de namorado, essas coisas. Depois de muita terapia na vida, eu teria sofrido menos pelos traumas que estavam me atrapalhando ali na adolescência. Aquelas vêm pesando o rolê, né? Vocês estão tipo, contando histórias mal. Ai, gente, eu vou fazer o que? Essa é a minha vida. Faz parte. Mas eu tô sentindo que você é nosso equilíbrio, Audrey. Faltou você na nossa vida. Então, gente, e aí, tipo, eu teria, sei lá, perdido menos tempo com essas coisas, com esses traumas, sabe? Com essas coisas que faziam eu me sentir deslocada. E teria estudado mais, sabia? Eu acho que eu teria, tipo, estudado muito, assim, porque eu tenho um trauma também que eu carrego, que é, tipo, não ter passado numa universidade pública. E aí eu fico pensando nisso, assim. E outra coisa também que eu não ia ter me sentido mal de ser quem eu era, porque, tipo assim, eu não era do... Claro que eu tinha meu grupo de amigas, que eu queria que elas me achassem incríveis e tal, mas eu não tinha paciência para ficar, sabe assim, quando você fica atrás dos outros, para os outros serem seus amigos? Eu não tava nem aí. Tinha aqueles grupinhos de popular da escola, para mim não tinha coisa mais cafona e ridícula que existe no universo, você passar e, tipo, falar um bom dia e a pessoa não te responder porque ela é popular e você não. Tipo, mano, que vergonha alheia, na moral. Tipo, vergonha alheia que você fez isso, brother. Sério. Então eu cagava pra essas coisas, né? Eu tinha meu grupo de amigos e tal. Mas, assim, eu me preocupava muito, eu acho, também com... Apesar de, tipo, eu fazer aquilo que eu queria fazer e, sei lá, beijar na boca dos boys e sair e tal, e ser mais desapegada disso. Por outro lado, eu me preocupava muito com isso, né? Não é porque eu não fazia, que eu não estava... Enfim. E eu teria... Sei lá, eu ia perder menos tempo com isso também. Eu ia, tipo, ser mais livre. E é isso mesmo, sou assim mesmo, sabe? Eu lembro uma vez, assim, eu estava na aula de educação física, e aí veio uma dessas menininhas das populares querer, sei lá, eu nem lembro o que foi, mas ela quis, tipo, me dar uma humilhada, assim, de alguma coisa. E eu fui pra cima dela e falei, é isso mesmo, tá? Aí ela, tipo, veio, nossa, e ela me zoou muito. Ela me zoou muito, sabe? Assim, e eu fiquei muito constrangida. E, tipo, se fosse hoje, eu guardo isso até hoje, eu ia falar assim, mano, como você é ridícula, na moral, olha o que você tá fazendo. Que papelão, amada, cuida da tua vida. Então, assim, teria, sabe, me preocupado menos com essas coisas e só assim, é isso mesmo, gente, eu sou assim mesmo, sabe? Vocês estão aí fazendo, assim, papelzinho de popular. Ai, gente, que ridículo. Nem sei, muitas coisas. Eu queria também, assim... Eu acho que eu comecei a adolescência, talvez por ser um pouco infantil também,
muito desencanada com algumas coisas. E algumas encanações, quem me colocou foram as outras meninas, outras adolescentes que já tinham. Então, sei lá, um rolê numa chácara, fim de ano de turma. Tinha piscina. Gente, para mim, eu não posso ver uma piscina. Eu amo uma piscina, entendeu? E eu queria botar o biquíni e entrar na piscina. E as meninas ficavam tipo, ai, não. Ai, porque eu não vou pôr biquíni, porque isso, porque aquilo, né? E porque elas já estavam com uma mente mais, sei lá, mais adulta, não sei se é essa bem a palavra, né? Adoecida, né? A palavra adoecida. É adoecida. Maravilha, eu amei. Que também é mais adulta também. Depois você vai adoecida, ali, já estavam mais corrompidas, é mais uma relação mais tóxica, já construindo a relação tóxica com o corpo, né? E aí eu comecei a achar, poxa, mas eu queria tanto ir na piscina, sabe? E não ir, às vezes, não fazer, porque todo mundo não queria. Eu devia ter falado, é azar de vocês, né, mano? Vou pra piscina. Gostar das coisas que eu gostava. Eu tive uma galera na adolescência, eu fui tentar, assim, ser amiga de uma galera que era muito do rock, né? E eu gostava de tudo. Eu dançava com as minhas primas, a gente aprendia as coreografias do El Chan, entendeu? Já tinha o espírito Bot Class lá na minha adolescência. Minha família era super do sertanejo, eu curtia ouvir sertanejo, mas a galera, e era aquela galera do rock chata, sabe? Que tudo é ruim e só é bom Iron Maiden. E é assim até hoje. Os homens mais lixos até hoje, assim. Gente, que vergonha, sério. Gente, extremamente intolerantes. Tem uma definição que ele fala assim, esse aí ficou nos 16 anos. Ele vive falando isso. Quando você... Sabe aquele cara chato que fala, sei lá, tá passando negócio na TV, isso aí não é música, isso aí não sei o quê, bota, sei lá, Metallica, bota... Eu tenho vergonha. Esse cara ficou nos 16 anos, porque o meu namorado gosta muito de rock. Mas, gente, é uma coisa muito adolescente. Você falar, eu só gosto disso e o resto é ruim. Entendeu? A pessoa até hoje ainda se define por isso, né? Assim, por ela dizer que rock é bom e o resto é ruim. Gente, não dou conta desses caras de quase 40 anos, cabelão comprido, camiseta de banda, e que não escutam nenhum outro negócio, só rock, e acha todo o resto ruim. Ai, não. Eu olho para esses caras na mesma hora que eu olho para um cara desse. Se eu encontrar com um cara desse, na mesma hora eu imagino que a cueca dele tá freada. Eu não sei por quê. Eu faço uma associação na hora. Eu não sei o que acontece, gente, eu juro, mas eu faço. Tem uma coisa assim, de uma imaturidade, assim, sabe? De uma coisa da falta da... eu não tenho paciência. Para mim, inclusive, o que eu acho melhor no homem hoje é um homem que rebola. Eu vejo um homem que rebola, eu fico louca já. Gente. Esses homens do rock que, vai cantar no mato, chato pra caralho. Não, eu tive uma fase, achava muito legal, ia no bar de rock, mas assim, né? Quando eu era adolescente, até os 20 e poucos. E aí você vai conhecer outras coisas, né, gente? Olha só, tem tanta coisa legal no mundo. BTS. E a definição é perfeita, Carol. É o cara que parou nos 16 anos. E é essa a maturidade dele para todos os assuntos, geralmente. O adolescente eclético, eu acho que é um adolescente muito maduro, tá? E aí eu vou colocar, porque eu era adolescente eclética. E o Thiago às vezes fica surpreendido, porque às vezes meu pai bota umas músicas, sei lá, umas músicas mais antigas, por exemplo. Eu sei cantar todas as músicas do Raul Seixas. Aí ele fala, velho, em que momento você aprendeu Raul Seixas? Sendo que você estava o tempo todo correndo atrás de Sandy Júnior e RBD. Falei, caralho, eu não gostava de uma coisa só. Eu me permitia ouvir tudo e participar de tudo. Eu ouvia o que meus pais ouviam, eu ouvia axé, gente, Ivete Sangalo, entendeu? Eu ouvia os funks da época, eu ficava baixando, né? Porque a gente tinha aqueles aqueles programas para fazer aqueles MP3. Uma semana para baixar uma música. Nossa, sim. Exato. Eu deixava lá enquanto eu ia para a escola, e quando eu voltava uma surpresa, porque às vezes nem era música, era outra coisa que você baixou. Era uma foto. Pode crer. Mas eu acho que é isso, velho. E o adolescente, até o adolescente atual, que se permite conhecer outras coisas, eu acho que é de muita maturidade, de muito mais do que muitos adultos, hein? Sim, porque ele tá mais seguro de quem ele é, né? Porque é isso, ele não se importa em ser aceito, em fazer parte do grupo. E aí você gosta do que você gosta, e isso é mesmo muito maduro, assim, é
muito autoconhecimento, né? Que a gente veio ter com vida adulta só. Eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse na adolescência, isso que a Suelen falou, da gente conseguir se preocupar mais com a gente mesmo, de tentar saber quem a gente é, se conhecer, se respeitar, experimentar coisas, ter informação, sabe, assim, porque, tipo, uma das informações, por exemplo, que eu tive sobre vida sexual era não faça, tipo, risos, sabe? Sim! Vai acontecer, gente, sabe? Vocês precisam informar melhor os adolescentes, sabe? E que a gente conseguisse se preocupar realmente mais com isso do que o que os outros estão achando da gente, ou eu preciso ser assim, ou daquele outro jeito para ser aceita, para fazer amizade, para namorar. Ai, gente, eu não teria perdido tempo com essas coisas de ficar atrás de menina namorando. Eu ia beijar só na boca de todo mundo e ser feliz. E uma coisa que eu gostaria de dizer para mim, adolescente, e que eu falo para os adolescentes que eu convivo, eu não sei se eles acreditam muito, né? Mas eu falo. Os adultos não sabem o que estão fazendo. Porque quando você é adolescente, você leva muito a sério as coisas que os adultos te falam. Como se eles soubessem tudo que eles estão fazendo e tudo que eles estão dizendo. E na maioria das vezes, eles não sabem, tá? Eles não sabem, eles não têm certeza do que eles estão te dizendo. Às vezes, eles não têm consciência do que o que eles estão dizendo vai causar em você. Então, quando a gente é adolescente, a gente sofre muito com o que as nossas mães falam da gente, os nossos pais falam da gente, nossas tias, nossos primos e tudo mais, professores, inclusive, e a gente acredita que aquilo é verdade, porque, afinal de contas, eles sabem o que estão fazendo. E assim, gente, eles não sabem, tá? Eles não sabem. Você chega na vida adulta e você não sabe o que você está fazendo, entendeu? Se você e quando você descobre... Quando você se dá conta de que seus pais não sabem o que eles estão fazendo, aí você sofre e leva na terapia, porque você vê que seus pais não são perfeitos, aí você sofre depois. Se você tiver sorte ainda de ter, né, uns pais ali que fazem terapia, que estão tentando curar os traumas deles, Mara, mas se não, eu acho que eles estão tentando curar os traumas deles na criação dos filhos, tá ligado? Tipo, às vezes ele dá uma orientação que é só um desespero, sabe? Assim, não passa pela mesma cagada que eu passei, sei lá. É muito doido isso, assim, né? Uhum. Eu espero que as próximas gerações sejam mais saudáveis, a adolescência seja mais legal. Eu acho que, em resumo, desculpa te interromper, não, imagina. Eu me acharia mais legal, eu teria me achado mais legal, sabe, uma adolescente mais legal, eu me rebaixava muito. E eu convivo com pessoas que me conheceram adolescentes, não de amizade, assim, mas convivo, né? E aí as pessoas falam às vezes para mim, nossa, você era tão legal, você fazia tal coisa, você não se importava. E eu não sabia que as pessoas me viam dessa maneira. Eu fazia porque eu não via saída de ser de outra maneira, mas eu não me achava legal. Eu me acharia mais da hora, uma adolescente mais da hora. Ai, arrasou. Então, você era mesmo, amiga. Oh, meu Deus! Você era. E você Meninas, era a Carol não contou ela não contou nada do que ela faz. Ela escreve, ela atua, ela publica livro, ela publica conto, ela dá aula de redação, ela tem o melhor Instagram de dicas de gramática. Ela é muito da hora. E eu pago a Suelen para me elogiar no podcast, zoeira, não posso. É verdade. Ai, olha, gente. Adolescentes, sigam a Carol. É isso que eu conheço a Carol há pouco tempo e eu te admiro pra caramba. Eu espero que a gente possa ser amigas, não apenas virtuais, que se curtem no Instagram, tá ligado? Mas eu te acho incrível também, Carol. Parabéns, aquelas. Parabéns. Da pandemia, né? Pode crer. Eu e a Audrey somos 100% amizades da pandemia. Mas eu acho que, assim, enfim, o que eu sou hoje em dia não tá nem perto, a gente nunca tá perto do que a gente gostaria de ser, mas eu sou muito mais gentil comigo do que eu era na adolescência. E aí é por isso que eu me permito fazer muitas coisas, porque eu achava que eu podia só fazer uma coisa, né, da vida. E aí, por isso que eu me permito atuar, me permito escrever, produzir conteúdo, e também tinha muita preocupação em parecer adulta, a Suelen sabe disso. Sempre tive muita preocupação de que eu não parecia adulta. E aí, enfim, fiz 30 anos e foda-se também. Caguei que eu não parecia adulta. Gente, não. É maravilhoso fazer 30 anos. Acho que essa é a melhor parte. Tipo, foda-se o que eu achava que eu ia ser com 30. Eu vou ser o que eu quiser. Porque pouco importa.
É bom a gente conseguir cuidar, né, da nossa adolescente agora, né? A gente fala muito de cuidar da nossa criança e tal, mas acho que a gente precisa cuidar da nossa adolescente também. Eu tenho até, a Suelen até falou no começo de... eu nem lembro várias coisas da minha adolescência, eu também não, sabia? Eu bloqueei, assim, reprimi várias coisas. E eu tenho pensado ultimamente que talvez eu queira ver essas coisas, sabe? Para ressignificar. Ai, que chata! Mas aí eu queria falar, a gente já aqui, né, falou os traumas, falou tudo que foi horrível. Mas tinham coisas muito legais também, sabe? Por exemplo, a gente tinha colágeno, né? Era bafo, eu tinha colágeno, era incrível. Eu achava que com 30 anos eu ia estar o quê? Rica, famosa, morando numa mansão, sabe? Com tudo dado certo na minha vida, tudo que eu queria, eu achava, entendeu? Mas o que vocês achavam legal da adolescência? Depois eu falo mais, eu tô falando bobeira agora, né? Mas... Conta aí, o que vocês achavam da hora? Na minha adolescência para mim foi essa parte de ser fã, sabe? De fazer amigos, de viajar, de ir atrás da banda, de passar perrengue com os amigos, sabe? E eu era fã, gente, na época de Sandy Júnior, era fã da pastinha, né? Que tinha os recortes, aí a internet foi avançando. Era muito legal, era bem mais legal do que o digital. Aí foi avançando, depois eu tinha as pastas no computador, né? Eram as fotos, mas eu também era fã de ficar em porta, em querer dormir na barraca, sabe? Minha mãe não deixava, mas eu queria. E aí, já que eu não podia ir por esse caminho, eu fui trabalhar para ir atrás dos meus ídolos. E assim, eu fui uma fã muito bem sucedida, porque eu tenho foto com todas as pessoas que eu fui fã na adolescência. Eu enchi tanto o saco da Sandy que a última vez que eu entrei adulta no camarim, ela falou: Nossa, você operou o nariz. Então, assim, tem níveis de coisas que eu queria alcançar enquanto adolescente que eu alcancei. E eu só me preocupava. Assim, eu era muito estudiosa, me preocupava em passar na faculdade, então parecia que era uma parte do meu cérebro que estava só focada para isso, né? Mas todo o resto era focado para essa parte da diversão da adolescência. Então eu me senti um pouco frustrada por não ser igual aquelas meninas que eu achava tão bonitas na minha sala, que namoravam desde sempre. Mas essa parte é muito pequena, perto de todo o resto que eu vivi, que foi muito bom. E aí a Su falou assim, eu não tenho muitas amigas da adolescência. Essas amigas da escola, elas foram sumindo, mas as minhas amigas dessas épocas, que era de fã, são minhas amigas até hoje. Então eu acho que isso diz muito sobre minha fase adolescente. Dessa parte eu tenho bastante orgulho. E olha só, fui parar na terapia por causa disso. Minha mãe me levou na minha primeira psicóloga, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, porque ela falou, ela tem algum problema? Ela gosta muito de Sandy Júnior. Você precisa ajudar ela. Isso não é normal. Sério. Juro por Deus. Essa psicóloga, no caso, virou minha amiga, né? E ela não podia mais ser minha terapeuta e a gente é amiga até hoje. Mas é isso. E, gente, tá tudo bem. Eu venho do futuro para os adolescentes e mães aflitas para dizer que tá tudo bem. Que, assim, pode ser que não passe. Tipo, o show de Sandy Júnior 2019 foi em 5, na hora que eles voltaram. Não passa. Mas faz bem pro ser humano, entendeu? Não tem problema, não faz mal, não vira doido, entendeu? Porque minha mãe fica lá, essa menina só vai ter foto da Sandy acumulada quando ela tiver 90 anos. Minha mãe achava que eu ia ser, sabe, aquelas pessoas acumuladoras. Aquelas pessoas que têm a casa da Sandy, né? Tipo, toda a casa ela é decorada com fotos da Sandy. Ai, que horror! Existe, mas não é sobre isso. É, assim, raros casos. Então é isso, essa foi a parte que eu mais gosto, que eu mais me orgulho da minha adolescência. Ô, Carol, depois eu quero conversar com você, porque não sei se você está atualizada desse bafo aí, que eu nunca tive esse tipo de fanatismo e tá acontecendo isso daí na minha vida agora, né? Aos 34. E aí eu preciso conversar com você depois para você me passar umas dicas, porque eu já tô aflita com o show do BTS que vai ter aqui no Brasil, que não tem nem marcado ainda. Mas eu já tô Amiga, ansiosa. vem comigo que eu tenho experiência, hein? Não, você precisa me ajudar, Carol, eu não sei nada. Eu descubro hotel, eu consigo comprar ingresso no meio da confusão, entendeu? Eu viro com a amiga dos seguranças, eu consigo ingresso de graça, vai dar tudo certo, vem comigo. Eu queria tanto ver eles de perto, aquelas não. Vai, vamos voltar para o tempo, desculpa. Depois a gente fala sobre isso. Ai, gente, o que eu acho que foi bom? Eu tinha muita energia, eu sinto falta disso, né?
eu ia todos os dias no rodeio de Jaguariúna. E assim, Nossa, sim. tinha saúde para isso, sabe? Ia, dançava, me divertia e no dia seguinte estava ótima, pronta para recomeçar, né? Tinha muita energia, muita saúde para fazer essas coisas. Eu sinto falta de fazer o rolê com R$ 15. Eu acho que era uma coisa mágica Nossa, sim. que só acontece na adolescência, porque hoje em dia R$ 15 não dá para nada. Mas, gente, eu fazia a balada com R$ 15, era incrível, né? Tinha diversão adoidado com R$ 15. Eu acho que era muito, muito legal isso, muito leve, né? Tipo, as preocupações que eu tinha, eu já comecei a trabalhar com 15 anos, né? Mas era para isso, era para minhas baladas, para as festinhas, para ir no cinema. Então, eu lembro assim com um pouco de saudade, né? Porque eu acho que a vida adulta é muito melhor. Mas, enfim, desse começo de independência, sabe? De tipo, pegar minha grana, ir no shopping, gastar em batata frita, ir no Sim. cinema com as amigas. Ir na balada, que eu ia na balada, tinha uma balada aqui perto, né? Porque Jaguariúna, que é a cidade onde a gente mora, não tem nada. Mas tinha uma balada em Amparo, que tinha 4 ambientes. Lembram das baladas de vários ambientes? Sim. E a gente achava o negócio, porque você podia escolher o ambiente que você quer ficar, né? Enquanto Era você muito está na chique. balada. Isso eu acho muito legal, assim, dessa época. E como eu entrei na faculdade com 17... também foi uma fase muito boa de adolescência ainda, né? Quando eu tirei carta e comecei a sair, né? E fiz amigos que tinham mais a ver comigo. A fase da adolescência que eu acho mais treva, que é a mais difícil mesmo, foi ali 12, 13, 14. Eu acho que foram os anos mais difíceis. De 16 para frente, eu acho que foi mais legal. Teoricamente acaba nos 18, mas é como a Carol falou, eu acho que a gente tem uma adolescência estendida e eu considero até o fim da faculdade ainda muito adolescente, que eu terminei com 21. Então essa fase eu acho que foi muito boa, eu tenho muita saudade dessa fase, das amigas, dos rolês que eu fazia, de levar vodka babalaica no ônibus da faculdade e tomar com suco Clyde e não morrer de ressaca, né? Era um negócio Nossa, divertido. saudades de não ter ressaca. Tá aí um negócio que eu sinto Saudades falta. de não ter ressaca, né? Então, tem essas coisas que eu morro de saudade, assim, a minha fase de faculdade, eu tenho muita saudade, e esse finalzinho de adolescência do ensino médio também foi muito legal. O que eu mais tenho saudade são das minhas amigas. Foi uma fase difícil para mim, adolescente, então eu tenho muita saudade de estar junto com as minhas amigas, das coisas assim parecidas com o que a Suelen falou, dos rolês, de se sentir muito adulta, porque eu ia até o shopping, ia no cinema. Essas coisas, sabe? Sim. E eu sinto falta também das primeiras vezes, das primeiras experiências, do frio na barriga, de entrar em contato com coisas novas e aquela coisa, aquele brilho dentro da gente, assim, de que a vida poderia ser qualquer coisa, sabe? Aquela inocência de que a gente podia fazer qualquer coisa, de que a gente podia ser qualquer coisa. Aquela sensação, né? É uma sensação, assim, de frio, de borboletas no estômago. Bom, gente, agora é aquele momento que a gente mais ama, eu e a Suelen, no caso. Sim. Que é o quê? Quando a gente recebe um áudio dos nossos ouvintes que mandam uma mensagem pra gente contando quando foram a Chateau da Família ou alguma coisa sobre o episódio. E hoje a gente tem uma mensagem muito linda e maravilhosa da Camila. Ai, gente, eu tô até emocionada porque ela tá comentando um episódio. Isso é inédito neste podcast. É maravilhoso. Vamos lá, vamos escutar então o áudio da Camila. Ih, olha lá, a chata vai falar. Vai, chata, fala. Oi, meninas. Primeiro eu queria parabenizar vocês. Vocês são incríveis. Eu sou muito, muito fã mesmo. E hoje a minha mensagem é especial para Audrey, tá? Para dizer, Audrey, que você não está sozinha. Porque apesar dos meus 33 anos, eu também sou fã de BTS.
Não sei explicar, não sei se eles têm pacto com o diabo. Eu sei que eu curto, eu gosto das músicas, eu os conheci através das minhas alunas, né? Eu não cheguei no nível de coreografia K-pop ainda, mas um dia eu chego lá. É uma paixão, assim, que não se compara à paixão que eu tenho por Sandy Júnior, porque eu também sou apaixonada por Sandy Júnior desde a infância, adolescência e até hoje. Mas, gente, eu curto BTS, não sei. A gente é a chata da família? Sim. Mas a gente também é cool, porque a gente gosta de BTS, né? Então, tamo junto, Audrey. Também queria agradecer vocês, meninas, porque eu viajo todos os dias, né, para o trabalho, e vocês são minha companhia. Eu venho escutando vocês, eu aprendo muito com vocês, me divirto muito. Então, muito obrigada pela chata da família. Vocês são incríveis, vocês são foda. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, viu? Beijo. Camila! Que mensagem linda, gente! Eu tô sem condição, eu não tenho condição, desculpa. Olha, eu tô aqui hiperventilando. Eu só queria dizer uma coisa pra você, Camila, que é smooth like butter, like a criminal undercover. Ai, eu amei, Camila! Nossa, a gente é muito jovem, a gente gosta de K-pop, sabe? Menina, obrigada, eu fiquei tão feliz com a sua mensagem, obrigada, eu tô me sentindo, assim, acolhida. E fiquei muito feliz de saber que você está gostando do nosso podcast também, sabe? Que você sente que aqui também é o seu lugar, porque é isso que a gente quer mesmo, encontrar todo o grupinho das chatas, né, pra gente se juntar. Ai, Camila, muito obrigada por sua mensagem. É muito legal saber que a gente faz companhia nesse momento de viajar para trabalhar, né? Que você tem não é um momento muito agradável, né? E se você se diverte, conversa com a gente, enfim, é para isso que a gente está fazendo esse podcast, né? Para a gente não se sentir sozinha, para a gente conversar juntas, brigar juntas, bater na mesa, enfim, e compartilhar histórias. Muito obrigada por você ter compartilhado a sua história com a gente. E tá vendo, amiga? O Clube das Chatas do BTS tá crescendo. BTS tá 30 crescendo. mais. BTS 30 mais. As ARMY velha. Eu amo. Agora, Camila, faltou você me contar quem é o seu bias, né? Você não falou quem é o seu bias, que agora eu tô muito curiosa para saber. Mas tudo bem, depois a gente conversa. É isso. Obrigada, Camila. E se você tiver uma história ouvindo o nosso podcast, você ficou com vontade de conversar com a gente, manda uma mensagem também para a gente comentar aqui. É isso, é sobre. Bom, gente, mas acho que é isso, né? A gente falou bastante sobre os perrengues dos traumas, as coisas legais. Já tá todo mundo ligando para a psicóloga desesperada. A psicóloga tá de férias, gente. Não. Como é que a gente marca esse episódio nas férias da psicóloga? Eu tinha achado que tinha aceitado os 30 bem, mas agora talvez não. Talvez. Ai, talvez gente. não. Eu espero que vocês tenham gostado e conta pra gente também, né? Como é que foi a sua adolescência e tal, quais foram os traumas e as coisas todas que a gente vai adorar saber. Chata indica. É que uma coisa que eu gostaria de ter feito na minha adolescência era ter lido um livro que chama As Vantagens de Ser Invisível. Não sei se vocês conhecem. Eu não tem um filme também muito legal desse livro, e o filme é tão bom quanto o livro, tipo, são diferentes, mas são muito bons. E eu li ali naquela fase que eu acho que é um pós-adolescência, ali com 21, 22 anos. Mas na hora que eu li, me deu essa sensação, tipo, putz, eu queria ter lido isso antes. E tem uma frase desse livro que mexeu tanto comigo, que é: aceita o amor que acha que merece. E eu tatuei essa frase. E é uma frase que eu levo para minha vida. E eu queria ter entendido isso na minha adolescência. Porque eu aceitava amores muito ruins na época da minha adolescência. Muito ruins, assim. Não só de namorados, né? Tipo, de amigos. Eu aceitava relações muito ruins. E eu queria entender, porque eu sabia que eu merecia mais, né? E eu queria ter entendido isso antes. Então, eu acho um livro muito bom, que fala sobre questões da adolescência. Tem ali seus problemas, uma outra coisa, mas ler na adolescência teria mudado muitas coisas para mim. Inclusive, eu tive um aluno passando por situações assim bem tensas e eu dei o meu para ele. E não comprei outro depois. Depois eu vou
comprar. Mas foi muito emblemático. Então, assim, essa é uma indicação até para quem não é adolescente, porque eu acho um livro muito bom, e se não quiser, pode ver o filme também, que é excelente, mas com certeza é uma coisa que eu gostaria de ter feito antes, assim, é muito gostoso. Ai, vale a pena mesmo. É um livro muito incrível. E tem mais uma coisa, que é: não zoem a literatura adolescente, o young adult, entendeu? Valorizem, porque eu sou uma defensora, eu tenho um clube do livro de young adult, porque muitas coisas são ditas por adolescentes e por jovens adultos que os adultos não têm coragem de dizer. E é esse tipo de coisa que a gente encontra nesses livros. Arrasou, amei. Arrasou. Perfeita. Eu vou Obrigada. indicar os livros da Carol. Arrasou, é isso. Eu também. Leiam os livros da Carol, por favor. Ai, meu Deus. Descontos. Tô na Amazon, gente. Estão na Amazon. E é isso. Não, e eu tento escrever para pessoas que não têm onde encontrar coisas para elas. Então, eu escrevo relacionamentos LGBT, o meu último conto, né, que eu publiquei no Dia dos Namorados, chama Na Mesma Estação, de duas meninas, então, do amor entre duas meninas. Então, eu acho que é isso. Eu escrevo o que eu não conseguia ler quando eu era adolescente. E tem muita gente que faz isso no Brasil, então a gente podia valorizar esses escritores nacionais que escrevem young adult para os adolescentes, que não é fácil escrever para adolescente. Não é mesmo. Eu amei, Com Carol, certeza, arrasou. amiga. E eu indico terapia, gente, sempre bom na vida adulta, para a gente curar essas feridas aí da adolescência. Sim. E se permita ser um pouco adolescente, né? Vamos nos permitir ser um pouco adolescentes também, encontrar esse lugar, essa sensação que a gente falou, encontrar na vida adulta também, para a gente se sentir mais vivo. Carol, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente quer te agradecer muito, foi maravilhoso, viu? Obrigada mesmo, de coração. E pessoal, você tem que seguir a Carol, tá? No Instagram. Passa todos os seus contatos aí, Carol, vai que vai. Vamos, gente, @Carol Ruedas, em todas as redes sociais eu sou @Carol Ruedas, não existe outra Carol Ruedas, eu acho. E é isso, e eu sou muito fã de vocês, sou fã da Su desde que ela pisou na minha sala de aula. Então, assim, ela pisou na minha sala de aula, ela virou para a lousa com aquela blusinha do IEL, e eu falei, eu ia prestar jornalismo, mas vou ter que prestar letras agora. Então, a Su é minha inspiração desde sempre, amei conhecer a Audrey na pandemia, minha amiga de pandemia, o trabalho de vocês está super massa, me sinto muito honrada de estar fazendo parte, porque eu sou chata pra caralho. Então, é nóis! Ai, muito obrigada, Carol, pela sua participação. Como a gente contou aqui, a nossa relação já é de quando eu era professora e você aluna, e quando você tinha 16 anos, eu já sabia que você era muito da hora e muito mara. Tive o privilégio de ler os textos dela quando ela ainda era adolescente. E eu quero, assim, que você continue fazendo, viu? Continue pondo suas histórias no mundo, continua fazendo seus corres, suas peças, suas coisas, porque você é muito necessária para a gente e para as gerações futuras, porque o trabalho que você faz com os adolescentes, seja com o Clube do Livro, seja com as histórias que você escreve, seja como professora, é absolutamente necessário. Continue para! Assim. Para! É verdade. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Obrigada, amigas. Bom, pessoal, vamos continuar essa conversa? Vem contar pra gente como foi sua adolescência, as suas histórias, os seus traumas. Vamos se abraçar e chorar juntos, sem tomar corote, porque não temos mais idade para isso. Então, conta pra gente nas nossas redes sociais qual é a sua história, qual a sua lembrança de adolescência. Se você já era chatinho ou chatinha na sua adolescência, conta pra gente, tá? Nós estamos no Instagram, @chatadafamilia, e lá você encontra todos os nossos links no Twitter, no Facebook, se você ainda estiver lá, no YouTube, onde você encontra o nosso podcast para ouvir, tá tudo lá. Segue a gente e conta pra gente o que você achou do programa. Se você quiser mandar o seu áudio para ele aparecer, seja contando a sua história como chata da família ou comentando algo do episódio que você gostou muito e queria conversar com a gente, pode mandar no Telegram e a gente conversa sobre o seu tema, a sua mensagem no próximo episódio. E lembrando sempre que chata sou eu.
mas legal é você que se diverte humilhando e causando traumas em adolescentes.